Bom, boa tarde a todos aí, pessoal. Turma já entrando aí. Antônio, Anilde, temos aqui o Eurico, José. Todos nos ouvem bem aí? Queria só que vocês dessem um ok no... A gente tem um campo aí de bate-papo. Se puderem só enviar aí se estão nos ouvindo bem, para a gente confirmar se está tudo certinho aí com relação ao áudio e o vídeo. Beleza? Tá ok? Som e áudio. Paulo, Antônio ouvindo bem. Luizão tá na área aí também. Show de bola. Pessoal, dentro de alguns minutinhos a gente já inicia aí com vocês, tá bom? Para a gente não atrasar e não invadir muito o horário aqui. Só esperando mais algumas pessoas entrarem, a gente já pode iniciar. Bom, vamos lá então, pessoal. Vamos dar início aí para a gente não atrasar muito, cumprir o horário aí com todos que chegaram aí no horário. Primeiramente, queria agradecer a participação de todo mundo, né? Estou vendo aqui tem uma participação bem legal, né? Algumas pessoas novas aqui, né? Vou até falar um pouquinho aí da nossa empresa, da nossa unidade de negócios, para essas novas pessoas aí que não acompanharam os nossos últimos webinars, tá? Esse aqui é o primeiro webinar de uma sequência aí de eventos que a gente vai fazer junto à Solis, tá? Então, agora a gente vai tratar um pouquinho mais aí do portfólio. O pessoal vai mostrar para vocês aí todos os produtos, características, os principais diferenciais. E nos próximos webinars a gente vai ter pelo menos um por mês, tá? Com a Solis. A gente vai trazer aí temas mais específicos, né? Temas
mais delicados aí, que não são tão muito difundidos aí no mercado de integradores, tá bom? Bom, falando um pouquinho da WDC, para quem ainda não conhece, né, para quem está entrando aí agora em contato com a gente, tá? A WDC é uma empresa que foi fundada em 2003, né, então já tem aí 17, 18 anos de fundação, então é uma empresa já bem consolidada no mercado de distribuição, né? É uma empresa voltada para a distribuição, então o seu principal core business é de fato, né, a distribuição. A gente começou lá no início com a unidade de telecom, né, que é a maior unidade de negócio da empresa hoje. E a gente conta com quatro BUs, 4 unidades de negócio, né? A gente tem a de enterprise, que são projetos aí corporativos, projetos de maior porte. A gente tem a unidade de telecom, né, voltada para a distribuição de todo e qualquer equipamento que é utilizado aí na parte de telecomunicações. A gente tem uma unidade de ProAV, tá? ProAV é o áudio e vídeo profissional, onde a gente também distribui todas as soluções corporativas aí para áudio e vídeo, salas de reuniões, eventos, etc. Tá bom? E a nossa unidade aqui, que é a mais recente, né, que está, apesar de ser a mais recente, é a unidade que tem mais crescido dentro da empresa, né, de uma forma exponencial, que é a unidade de energia solar. Tá? A gente trabalha voltado aí para a distribuição dos geradores fotovoltaicos, né? E a WDC em si ela tem uma estrutura bem pulverizada em todo o país, né? Então a gente tem a nossa matriz em Ilhéus, a gente tem em Salvador também um escritório, né? A gente tem em São Paulo 2 unidades, né? O nosso escritório central fica na região da Vila Olímpia, em São Paulo. A gente tem um escritório também em Miami, nos Estados Unidos. A gente tem uma unidade operacional já com faturamento ativo na Colômbia, tá? Em Bogotá. E a gente tem também um warehouse, né? Um ponto de apoio logístico no Panamá para todos os nossos processos de importações, dependendo dos locais que a gente traz os equipamentos, tá bom? Falando mais do solar, né? Nós contamos com uma estrutura, né, um centro de distribuição dedicado para a nossa operação de energia solar, que fica em Extrema, que é sul de Minas Gerais, né, divisa com São Paulo. Então é um local ali estrategicamente localizado, de fato, ali na beira da Fernão Dias, para a gente conseguir ter uma capilaridade e atender todo o mercado nacional, todos os nossos integradores, tá bom? A gente conta também com uma plataforma, no final a gente vai deixar aqui para vocês, né, que é uma plataforma, um simulador, onde vocês podem aí fazer seus próprios orçamentos, podem trabalhar ali, tirar, colocar equipamentos, enfim, você pode dimensionar da melhor forma possível o seu gerador fotovoltaico. E temos aí uma estrutura também bem robusta, um time comercial pronto para atender a todos. Beleza? Um briefing geral aí da empresa. Queria agradecer, antes de tudo, aí, agradecer bastante a participação do Pedro e do Rafael, tá? São os nossos parceiros aí da Solis, vão estar aqui conosco hoje, passando bastante e difundindo bastante conhecimento aí para todos vocês. Ambos são engenheiros da Solis e a gente vai estar bastante em contato aí nos próximos webinars. Obrigado aí pela presença, Pedro e Rafael. Vou passar a palavra aí para vocês já poderem iniciar. Vou estar aqui com vocês, tá? Vou ficar aqui no mudo e com a câmera desligada. No final eu volto para a gente bater um papo aí e responder as perguntas, tá bom? Até falando das perguntas, né? A gente tem a caixinha aqui, como vocês já viram. A gente tem a caixinha de perguntas, então, forem tendo dúvida aí ao longo da apresentação, né? Ao longo do webinar, podem colocar suas dúvidas ali, suas perguntas, que no final a gente faz uma sessão aí com as principais dúvidas para sanar, tá bom? Um outro ponto, só para finalizar aqui, passo a palavra para vocês. Todos os participantes que se inscreveram no webinar vão receber essa apresentação, tá? Vão receber em seus e-mails aí, vão receber tanto a apresentação quanto o próprio webinar mesmo já gravado em vídeo, para vocês consultarem posteriormente aí qualquer dúvida que tiverem. Beleza? Obrigado aí a participação de todos mais uma vez. Obrigado, Pedro, Rafael. Passo a palavra aí para vocês. Um bom webinar aí a todos. Obrigado, Breno. Vocês estão me escutando aqui bem? Tudo certo. Ok, então, primeiro eu gostaria de agradecer a presença de todos, tá? É um grande prazer estar representando a Solis nesse webinar junto com o Rafael, e é sempre muito bom estar participando de webinars e estar trocando informações com vocês, tá? Então, hoje eu tenho 2 apresentações para falar com vocês. Essa primeira apresentação aqui é uma apresentação mais comercial, então eu vou apresentar
a marca Solis e sua estrutura global e sua estrutura também aqui no Brasil. E a segunda apresentação, então, vai ser uma apresentação mais técnica, onde eu vou detalhar com mais profundidade, com mais detalhes, os inversores que a Solis disponibiliza no mercado brasileiro, ok? Então, começando aqui essa apresentação sobre a Solis, tá? Então, aqui apenas um sumário dessa apresentação. Eu vou começar aqui com a linha do tempo, né, a história da Solis ao longo de seus mais de 15 anos de operação. Em seguida, aqui passar a falar uma visão bem geral sobre seus produtos em termos de aplicações, níveis de tensão, de corrente, de potência, ok? E finalizar aqui com a parte de fabricação dos inversores, tá? E os serviços que a Solis oferece aqui no Brasil. Bem, então um pouco aqui da história da Solis, tá? Então ela surgiu na China no ano de 2005. Na verdade, o seu nome original o seu nome verdadeiro é Jinlong Technologies, mas fora da China, né, nos outros países, ela é comercializada com a marca Solis. Então, desde o seu surgimento em 2005, a Solis se tornou uma das maiores e mais experientes fabricantes de inversores fotovoltaicos no mundo, sendo que é uma empresa unicamente dedicada à produção de inversores do tipo string. Então, logo no início de sua operação, ela já buscou obter as principais certificações em relação ao inversor, né? Então, por exemplo, em 2009, ela obteve a certificação 1741, que é uma certificação americana relacionada à segurança dos produtos no mercado de geração distribuída, como inversores e equipamentos eletrônicos, tá? E também nesse mesmo ano de 2009, ela finalizou a sua primeira instalação para a produção em massa de inversores fotovoltaicos, aqui com uma cadeia completa de produção, ou seja, a Solis ela faz desde a pesquisa e desenvolvimento de seus produtos, passa pela montagem dos inversores e aqui finaliza com a parte de testes, né, antes de enviar ao seu cliente final. Então, ao longo desses anos, né, a Solis vem sendo reconhecida internacionalmente pelos seus investimentos em pesquisa e desenvolvimento e pela qualidade e confiabilidade de seus produtos. Então, aqui, por exemplo, entre os anos de 2016 e 2020, ela recebeu 5 prêmios consecutivos relacionados à qualidade de suas pesquisas, tá? E aqui no ano de 2019, ela passou a ser a primeira empresa chinesa de capital aberto, cujo principal negócio são os inversores fotovoltaicos. E agora, em 2021, a Solis está finalizando a sua segunda base de produção, que também está localizada na China. Então, aqui alguns dados da empresa, tá? Então, ativos totais são mais de 290 milhões de dólares. Nós temos mais de 1.500 colaboradores distribuídos ao longo dos 6 continentes, sendo que são mais de 300 engenheiros, pesquisadores responsáveis por desenvolver esses produtos para os diferentes mercados globais. A Solis ela também tem uma forte presença aqui no mercado global de inversores, principalmente aqui no mercado do Reino Unido, nos Estados Unidos, na Índia e também aqui na América Latina, incluindo o Brasil e o México, tá? Então, aqui são alguns dados da participação da empresa no mercado global, tá? Então, aqui entre 2018 e 2019, os inversores da Solis representavam 5%. A Solis era a terceira maior exportadora da China, tá? representando aqui 5% das exportações desse país. Em 2019, os inversores monofásicos da Solis representavam 9% do mercado global, o que equivale, né, a 11,4 gigawatts. E aqui no final do ano passado, 2020, né, a Solis já era o quarto maior fabricante de inversores do tipo string no mundo. Aqui um pouco, né, alguns dados financeiros da empresa. Então, a gente vem notando um crescimento bastante acentuado das vendas, principalmente aqui nos últimos anos, começando aqui em 2018, né, 2019, e aqui em 2020, essas vendas aqui chegaram a 340 milhões de dólares, tá? Aqui um crescimento na receita da empresa, né, de 93%, comparado com o ano de 2019. Então, esses dados mostram a boa saúde financeira, né, da empresa, que é uma das características que os bancos buscam na hora de conceder um financiamento para o seu projeto. Então, se aquele fabricante de inversor, né, ele não tem uma boa saúde financeira, então pode ser que o banco, né, recuse, né, financiar o seu projeto, né, de energia fotovoltaica.
Aqui um pouco mais sobre as vendas, né? Agora em termos de megawatts. Então aqui no ano de 2018 eram cerca de 3 gigawatts de vendas anuais, tá? E aqui em 2020 esse valor praticamente triplicou, ele passou para 9 gigawatts. E é esperado que essas vendas cresçam ainda mais ao longo dos anos, devido à implementação da nova fábrica da Solis também aqui na China, né? Que é uma nova base de produção aqui com 100 mil metros quadrados e que vai ajudar a expandir a nossa capacidade de produção de inversores e atender a crescente demanda por esses equipamentos no mercado global. Tá? Então, aqui falando um pouco sobre os inversores da Solis, aqui no mercado brasileiro. Então, nós temos aqui no mercado nacional 35 modelos de inversores, que é mais do que qualquer outro fabricante que atue aqui no mercado brasileiro. Então, nossos inversores vão de 700 watts até 255 quilowatts, e eles atendem, né, os mais diversos requisitos para os projetos fotovoltaicos aqui no Brasil, como níveis de tensão, corrente e potência diferentes, tá? Então, a gente tem diversas famílias de inversores, tá? Por exemplo, aqui a família de inversores monofásicos, que começa aqui com o Solis Mini, aqui a primeira família de 700 watts até 3,6 quilowatts, com apenas um único MPPT. Aí, em seguida, vem uma segunda família de inversores monofásicos de 2,5 até 6 quilowatts, agora com 2 MPPTs. Uma terceira família aqui de 7 e 8 kW, só que agora com uma tecnologia mais recente, que é a quinta geração de inversores, também com 2 MPPTs. E a última família de inversores monofásicos são os inversores de 7 até 10 kW, agora com 3 MPPTs. Então, nós também temos inversores trifásicos, que vão de 5 até 255 kW, e até o inversor de 110 kW, esses inversores, né, trabalham com uma tensão máxima de 1.100 volts no lado CC. A partir dessa potência, então, nós temos outros inversores, como, por exemplo, o de 125K e a família de inversores aqui de 250K, que agora operam com uma tensão máxima de 1.500 volts. Tá? A Solis também oferece algumas soluções para armazenamento de energia. Então, nós temos inversores aqui monofásicos para armazenamento, né, aqui de 3 até 6 kW. Esses aqui operam até 600 volts. Em seguida, tem uma outra família de 5 até 10 kW, operando com 1.000 volts CC. Tá? E também inversores trifásicos de 5 até 10 kW. Okay? Em relação ao gerenciamento inteligente de energia, a Solis oferece duas soluções. Então, a gente tem uma vara de a primeira, a gente tem uma vara de registro de dados, onde você pode monitorar de forma individual cada um dos seus inversores, monitorar de forma remota, através de Wi-Fi, né? E uma segunda opção, aqui através de uma caixa de registro de dados, onde você pode monitorar até 10 inversores de forma simultânea, né? 10 inversores diferentes e de forma simultânea. Essa caixa ela tem uma vantagem, né, que você pode usar uma comunicação do tipo LAN, né, e evitar algum problema de Wi-Fi, né, por exemplo, você pode estar instalando num lugar que esse sinal de Wi-Fi ele não seja tão bom, ele pode estar sendo atenuado por alguma estrutura metálica, tá? Então ele tem uma conexão aqui para um cabo LAN. Outra opção aqui também, né, um outro equipamento da Solis disponível, é um gerenciador de potência exportada. E aí ele pode ser utilizado, né, quando você quer trabalhar, por exemplo, você quer controlar a potência que você está injetando na rede, por exemplo, num consumidor no Mercado Livre, onde no final do mês o balanço de energia ele tem que ser 0, ou também pode ser usado para um consumidor residencial que, por algum motivo, quer controlar a sua potência exportada para a rede da concessionária. Aqui é um exemplo, né, de armazenamento de energia utilizando o inversor da Solis. Então, aqui esse inversor está conectado tanto à rede da concessionária, a um sistema fotovoltaico, a um banco de baterias, e aqui também você tem umas cargas essenciais, né, que são cargas que você não quer interromper o fornecimento de energia de forma alguma. Tá? Então, aqui em operação normal, o seu sistema fotovoltaico e a rede vão abastecer suas cargas não essenciais e suas cargas essenciais, e caso haja alguma falha dessa rede da concessionária,
Então, existe uma chave de transferência que vai fazer com que seu sistema opere de forma isolada. Então, nesse caso, o seu sistema fotovoltaico, junto aqui com o banco de baterias, vai fornecer a energia requisitada pelas suas cargas essenciais. Quando a rede da concessionária voltar a funcionar de forma adequada, então a chave de transferência atua novamente e o banco de baterias deixa de funcionar. Então, é basicamente assim que funciona esse sistema. Agora falando um pouco mais sobre os inversores, tá? Primeiro aqui é o inversor, esse aqui é o modelo de 125 kW, ele tem uma tensão máxima no lado CC de 1.500 volts, tá? Opera aqui com eficiência máxima de 99,1%, ele já vem com todas as proteções inclusas, tanto no lado CC quanto no lado CA, então ele tem chave seccionadora nos dois, para corrente contínua, para corrente alternada, tem DPS para o lado contínuo e para o lado alternado também, e ele possibilita também um sobrecarregamento de até 150% em relação da potência CC em relação à potência de saída, a potência CA. Ele é um inversor bastante vendido aqui, bastante popular no mercado nacional, tá? Com mais de 100 megas de vendas aqui no Brasil. Então, agora falando mais sobre os inversores de 5 até 10, até 20 kW, né, trifásicos aqui da Solis. Então, são inversores com eficiência máxima de 98,7%, um intervalo de MPPT entre 160 e 850, então um intervalo bastante amplo. Você consegue gerar energia mais cedo no dia e parar de gerar mais ao anoitecer. São inversores aqui com um volume também bem reduzido. Então, por exemplo, o inversor de 10 kW é o menor inversor disponível na indústria. Uma tensão de partida aqui de 180 volts e também aqui o nível de injeção de harmônicas, né, a distorção total de harmônicas que esse inversor injeta na rede, ele é menor do que 1,5%. Então, isso aqui reduz os riscos de interferência com sistemas de comunicação por linha, né, que são os PLCs. Aqui falando sobre os inversores de 25 até 50 kW, que da tecnologia 5G, tá? Aqui é só um resumo. Na próxima apresentação eu vou detalhar com mais profundidade todas essas características. Então, são inversores aqui que operam com 3 ou 4 MPPTs, possibilitam uma sobrecarga de até 150% CC/CA, né? Uma corrente de entrada máxima aqui por string de 13 amperes. Eles não utilizam fusível, tá? Evitando riscos de incêndio. E também aqui eles já vêm integrados com DPS tipo 2, tanto para o lado CC quanto para o lado CA. Eles também utilizam uma convecção natural, sem ventilador, tá? E também tem uma grande vida útil esses produtos. Aqui sobre os inversores de 100 kW para aplicações tanto comerciais e usinas, tá? Então, são inversores aqui com eficiência máxima de 99%, eles também não utilizam fusíveis, tem DPS aqui no lado CA e no lado CC, tá? Tem um módulo aqui chamado de AFCI, né, que aqui é para detectar arcos elétricos em série, tá? Aqui um sobrecarregamento também, de novo, né, de 150%. Eles possibilitam aqui uma comunicação via PLC, tá? Monitoramento via string e também aqui uma conexão de carbos em Y, tá? Uma maior corrente de entrada. Aqui são alguns estudos de caso, né, alguns projetos que foram realizados com os inversores da Solis. Então, esse primeiro projeto aqui foi realizado aqui no Brasil, um inversor aqui de potência de 6 kW. Esse outro projeto aqui é um projeto comercial, né, ou industrial, né, aqui no Vietnã, com potência de saída de 924 kW, com inversor Solis de 110 kW da quinta geração. Aqui é uma solução para armazenamento de energia nos Estados Unidos, com potência de 12,32 kW. E aqui é um projeto realizado na China, né, uma usina aqui de grande porte, de potência de 300 MW, utilizando o mais novo inversor da Solis, que é um inversor aqui de 255 kW, e que foi lançado ano passado na China, tá?
que também está disponível no mercado brasileiro. Falando um pouco sobre o processo de fabricação dos inversores da Solis, tá? Então, a Solis ela tem um grande investimento em pesquisa e desenvolvimento. Então, só aqui entre os anos de 2019 e 2020, esse investimento cresceu aqui mais de 118%, principalmente aqui com parcerias com centros universitários, tá? E centros de pesquisas. Em relação ao processo de fabricação, como eu disse no início da apresentação, né? A Solis ela tem uma cadeia de produção totalmente interna. Então, ela faz desde a montagem, a soldagem dos componentes na placa de circuito impresso, faz aqui o revestimento dessas placas para aumentar a vida útil do inversor, também aqui a pintura anticorrosão, a linha de montagem também é feita dentro da fábrica da Solis, e aqui, por fim, né, a gente tem os testes funcionais e os testes de durabilidade antes do envio do inversor ao consumidor final. Em relação à escolha dos componentes, então os componentes utilizados no inversor são adquiridos diretamente com os principais fabricantes mundiais, tá? Então, por exemplo, a chave IGBT, que é um dos componentes principais do inversor, é da Infineon, que é uma das melhores marcas no mercado global. O LCD é de uma marca americana. Os conectores e os relés de proteção são da Panasonic. Os capacitores são da Epicus e da TDK. O DPS, né, que é para fazer o rastreamento de máxima potência, é da Texas, entre outras marcas, tá? Então, os inversores da Solis são 100% produzidos e testados antes do envio. Todos os inversores eles possuem um display e apenas conectores MC4 genuínos são utilizados nos inversores da Solis. Então, todas essas características permitem que esses inversores operem em ambientes hostis, em ambientes de alta temperatura, tá? E que tenham uma longa vida útil. Então, os inversores da Solis ele têm uma longa vida útil, tá? Que é comprovada aí por certificações e relatórios internacionais. Então, por exemplo, aqui a DNV, né, atesta essa qualidade dos inversores, tá? Então, ela diz as projeções de vida útil estão no topo ou próximo ao topo das projeções de vida do inversor de string realizadas pela DNV. Então, os inversores eles podem ultrapassar os 25 anos de operação. Tá? A Solis ela oferece uma garantia que começa em 5 anos, é a garantia padrão, mas que pode ser estendida até 20 anos de operação. Tá? Então, como eu falei, né, a Solis ela tem a sua matriz aqui em Ningbo, na China, mas também nós temos centros de operações espalhados, distribuídos por todo o mundo. Então, temos aqui na Austrália, na Europa, tá? Na América do Norte e aqui na América Latina, principalmente no Brasil. Então, aqui no Brasil, a gente conta com uma equipe técnica bastante qualificada. Então, temos engenheiros em Fortaleza, em Curitiba, Goiânia, Belo Horizonte e aqui também em Campinas, onde a gente tem um armazém, né, que também pode prestar suporte aos nossos clientes. Então, os nossos engenheiros eles sempre estão disponíveis todos os dias da semana para prestar suporte ao cliente. Bem, esse aqui é o fim dessa primeira apresentação, tá? Então, eu vou passar para a segunda apresentação. Deixa eu... Vamos lá, então, nessa segunda apresentação, que é um pouco mais técnica, eu vou falar sobre a nova geração de inversores que a Solis disponibiliza no mercado, que é a chamada quinta geração de inversores, tá? Eu gosto de fazer uma analogia com o telefone celular. Então, o telefone celular, a gente tem basicamente um modelo novo a cada ano, tá? É um modelo mais rápido, tá? Mais eficiente, com maiores funcionalidades, e o inversor fotovoltaico ele segue a mesma tendência, tá? Talvez não com tanta frequência quanto o telefone, mas ele segue essa tendência. Ele sempre está se modernizando para atender
um mercado de consumidores cada vez mais exigente e também, né, para acompanhar as mudanças nos módulos fotovoltaicos. Então, por exemplo, agora a gente tem módulos de potências mais elevadas, de 500 watts, 600 watts ou até mais de potência, né? E também células fotovoltaicas mais eficientes, novas tecnologias, tá? Então, o inversor ele sempre tem que estar acompanhando essas mudanças no mercado. Então, a quinta geração de inversores da Solis são inversores que trabalham numa frequência mais elevada, com a maior capacidade de condução de corrente, com a tensão de operação também mais elevada, um algoritmo de rastreamento de potência mais rápido e mais preciso, tá? Então, uma série de características para acompanhar esse mercado para acompanhar a evolução desse mercado. Então, nessa apresentação, eu vou estar apresentando essa nova geração de inversores da Solis. Então, basicamente, a quinta geração de inversores, né? A gente tem aqui 5 famílias de inversores. Então, tem os inversores aqui monofásicos de 7, 8 kW, que são utilizados mais em aplicações residenciais. Também temos inversores trifásicos, começando aqui a partir do 25 kW, que pode ser utilizado aqui tanto em aplicações residenciais, comerciais, quanto industriais. E inversores aqui de maior potência, né, como de 125 kW ou de 250 kW, que já são para aplicações em usinas, né, e geração distribuída, mini geração, tá? Então aqui eu vou detalhar cada uma dessas famílias, tá, e suas principais características. Então aqui começando pelos inversores monofásicos, tá, de 7 e de 7,7 kW. Então esses inversores eles operam aqui com a tensão CA, né, de 220, 230 volts, tanto em 50 quanto em 60 Hz. Do lado CC, a tensão máxima de operação é de 600 volts, a tensão nominal é de 330 volts, e aqui a tensão de partida é de 120 volts, tá? Então, aqui são inversores normalmente utilizados para sistemas residenciais pequenos, né, e com aplicações, né, geralmente em telhados. Então, esses inversores, eles têm um baixo peso, aqui de 13,3 quilos, uma alta densidade de energia, e aqui eles trabalham com 2 MPPTs e 3 entradas no total. Então, um MPPT com 2 entradas e o outro MPPT vai trabalhar com 2 entradas, tá? Então, esses inversores, eles funcionam aqui, eles possuem, né, uma corrente de entrada elevada, tá? Se você for olhar no datasheet, né, ou no manual do inversor, você vai encontrar aqui um valor de 12,5 amperes, mas na verdade você consegue injetar mais corrente no inversor, né, contanto que você não ultrapasse a corrente máxima de curto-circuito do equipamento, que eu acredito que seja 19 amperes. Então, por o inversor trabalhar com essa corrente mais elevada, então ele também suporta, né, a conexão de módulos de maior potência, por exemplo, 500 watts, 600 watts, também aqui módulos bifaciais, que são módulos que geram mais energia, né, te possibilitam um ganho de até 30% na produção de energia. E esse ganho, né, é claro, ele depende de diversos fatores, como o albedo, né, a reflexibilidade do solo, a distância do módulo para o solo, né, a distância entre as strings, tá? Então, depende de diversas características. Então, em relação ao sobrecarregamento, entre a relação da potência CC e a potência de saída, a potência CA, o inversor ele permite um sobrecarregamento de até 150%, de 1,5 vezes, tá? O que também te permite, né, uma maior geração durante os períodos de baixa irradiância, por exemplo, no início da manhã e ao fim do dia, tá? Então, aqui nesse gráfico, né, a gente está comparando uma curva de sobrecarregamento, né, de 1,2, de 120%, com um valor aqui, com a outra, né, aqui em amarelo, de 130%. Então, essa área aqui, entre essas duas curvas, é a energia extra que você consegue gerar com esse sobrecarregamento maior.
É claro, né, que cada projeto ele vai possuir um valor ótimo de sobrecarregamento, que vai depender de diversos parâmetros, né? Principalmente da localização dos seus painéis, de sua orientação, tá? E etc. Então, o ideal é que sempre seja feita uma simulação, né? Plotado um gráfico do custo nivelado do seu LCOE em função do seu sobrecarregamento. Então, o que vai ser notado é que à medida que você aumenta esse sobrecarregamento, o custo, né, nivelado do seu sistema, o LCOE, ele tende a cair até um ponto de transição. Quando você aumentar, a partir desse ponto de transição, você vai observar que você aumenta o sobrecarregamento do sistema e esse custo passa a aumentar. Então, o sobrecarregamento ótimo é aquele onde você vai ter o menor custo nivelado para o seu sistema. E é claro, se você não tem essa ferramenta de simulação, você pode usar valores empíricos, né, que aí vão variar de projetista para projetista. Então, o inversor, né, ele tem uma eficiência máxima de 98,1%. Ele tem essa função aqui de operação remota, onde, por exemplo, você pode monitorar aqui 2 inversores simultaneamente, tá? Através aqui de uma comunicação Wi-Fi ou através de um GPRS, né, que é comunicação via rádio, mandar essas informações aqui para a internet e você consegue fazer o monitoramento tanto via aplicativo da Solis quanto aqui pela nuvem, né, através de um desktop, de um tablet, né, ou qualquer equipamento que você disponha. Então, através dessa operação remota, você consegue verificar se seus inversores estão funcionando corretamente, se eles estão gerando energia, tá? Você consegue ligar, desligar o inversor, fazer atualizações também, mudar parâmetros de segurança. Então, uma série de funções que você pode fazer sem ter que ir presencialmente, né, na frente do inversor. Então, tudo isso, né, reduz o teu tempo e o custo de operação e manutenção do seu sistema. Aqui, outra função, né, disponível aqui nesses modelos de inversores é a tecnologia de supressão de corrente de fuga, né? Então, essas correntes de fuga, elas surgem, né? Elas circulam aqui através de capacitâncias parasitas que existem entre o encapsulamento do módulo fotovoltaico e o terra, entre os cabos CC e o terra, tá? E essas capacitâncias formam um circuito fechado com a rede CA da concessionária. E esse circuito fechado, né, vai circular aqui uma corrente de fuga. Então, a corrente de fuga, ela é meio que inevitável nesses sistemas, tá? E ela varia bastante, né? Com o tempo, com a temperatura, com a umidade do sistema, com diversos fatores, tá? Então, o inversor ele sempre tem que estar monitorando essa corrente de fuga, assim como a resistência de isolamento do seu sistema. E se essa corrente de fuga ela ultrapassar um determinado valor, então o inversor ele tem que se desligar automaticamente da rede, tá? Então, para evitar esse desligamento, não desejado, então os inversores aqui da 5ª geração, eles possuem um algoritmo especial para reduzir essas correntes de fuga, né? Consegue reduzir aqui entre 50% e 60% dessas correntes de fuga. Outro modo aqui, outra função, né, bastante interessante, né, é o modo de operação Volt-Watt, né? Então, esse modo de operação ele é bastante útil em redes fracas de energia. Por exemplo, uma rede rural que esteja localizada ao fim de um alimentador da concessionária. Então, são redes que estão mais propensas à variação de tensão e de frequência, onde a qualidade de energia ela não é tão boa, onde você pode ter um grande número de interrupções durante o mês, tá? Então, essas redes, né, mais fracas, elas tendem a ter uma certa instabilidade, tá? E sofrer mais com relações, com parâmetros relacionados à qualidade de energia. Entre eles, a questão da sobretensão de tensão, Então, sobretensões podem acionar a proteção do inversor e frequentemente resultar no desligamento automático do equipamento e na perda de geração de energia, que é o que é mostrado aqui nesse primeiro caso, onde esse modo de operação, Volt-Watt, ele está desligado. Então, aqui, em momentos de baixa geração do inversor, né, ele vai funcionar aqui normalmente. Mas aqui, num período de maior geração, aqui, digamos, entre 9 e as 15 horas, né,
pode ser que o inversor, né, ele acuse aqui um alarme de sobretensão e ele desligue automaticamente. Então, ele só vai voltar a funcionar quando a tensão nos seus terminais voltar ao limite, né, definido para a segurança, tá? Entre os limites de segurança. Então, pode ser que num dia aqui com bastante irradiação, o inversor apresente esse comportamento de liga, desliga, liga e desliga, tá? Então, para evitar esse tipo de comportamento, né, então a gente tem esse modo de operação que é chamado de volt-watt. Então, toda vez que o inversor ele detecta uma sobretensão, tá, onde você está injetando muita potência na rede, muita corrente na rede, então, em vez dele fazer esse desligamento automático do equipamento, ele reduz a sua potência de forma gradual, né? Também reduzindo a tensão na saída do inversor. Então, esse modo de operação faz com que a curva de potência em relação ao tempo, né, ela seja mais estável e mais suave, né? Então, você tem menos perdas, né, menos paradas indesejadas do seu equipamento. O inversor, né, esse modelo ele também conta aqui com um alarme de tensão reversa no lado CC. Então, é comum que durante a instalação do equipamento possam haver alguma troca, né? Quando você vai conectar as strings, pode ser que você conecte o lado positivo no negativo e o negativo no positivo. Então, isso, né, resultaria aqui em um string inoperante e também aqui na perda de produção dessa string, tá? Então, o inversor ele sempre está fazendo esse monitoramento e se ele detectar essa inversão, ele vai emitir um alarme que pode ser visto aqui no LCD, né? Bem, falando sobre os inversores trifásicos, né, aqui começando com a série entre 25 e 50 kW. Então, esses inversores funcionam aqui com a tensão de rede de 220, tensão de linha, 380, tensão de fase, né? Aqui entre potência de 25 e 40 kW. E para potência maior, entre 40 e 50 kW, a tensão de saída é de 480 volts. Não tem neutro na saída, tá? Do lado CC, esses inversores funcionam com tensão de 1.100 volts, tá? Tensão nominal de 600 volts. E eles também trabalham aqui com 3 ou 4 MPPTs. Então, aqui os inversores, né, de 25, 30, 33, eles trabalham com 3 MPPTs e 6 entradas, ou seja, 2 entradas por MPPT. E aqui os inversores de 36, de 40 e de 50 kW trabalham com 4 MPPTs e 8 entradas. Então, de novo, são 2 entradas por MPPT. E esses inversores, né, eles aqui são utilizados mais em aplicações em sistemas residenciais de grande porte, sistemas comerciais e também para indústrias, tá? Então aqui de novo, né, o inversor ele tem uma corrente de entrada máxima de 3 amperes, possui aqui uma razão de sobrecarregamento de até 150% e novamente, né, como eu disse no slide anterior, ele trabalha com 3 ou 4 MPPTs. Então, isso te possibilita trabalhar em terrenos, né, em situações que sejam mais complexas. Então, eu posso agora montar strings de tamanhos diferentes, utilizar módulos de tecnologias diferentes, tá? Uma string maior que a outra, entre outras configurações. Então, eu consigo, né, rastrear a máxima potência dessas entradas CCs de forma mais eficiente e também reduzir as perdas por mismatch do meu sistema, né? Que são aquelas perdas relacionadas, por exemplo, à sujidade, né? A presença de sujeira nos módulos, a degradação desigual desses módulos, tá? Entre outros parâmetros. Então, aqui o inversor, né, ele tem uma eficiência máxima de 98,8%, tá? Tem uma função aqui de monitoramento a nível de string. Então, digamos que a gente tem aqui um sistema com 12 strings diferentes. Então, eu posso monitorar a tensão e corrente de cada uma dessas strings, assim como a potência de cada uma delas, tá? Posso monitorar a tensão, corrente e frequência de cada uma das fases de saída, tá? Então, aqui, por exemplo, eu posso identificar quais strings estão funcionando corretamente, se tem alguma string que não está gerando energia, se eu tenho alguma corrente reversa no meu sistema, tá?
Então, isso aqui eu deixo minha inspeção, minha operação e manutenção mais rápida e mais eficiente. Então, posso fazer todo esse monitoramento, né, mostrar essas informações, tanto aqui no LCD do inversor, quanto, né, transmitir essas informações via web, né, ou mostrar aqui no aplicativo da Solis. Então, essa função, né, novamente, auxilia os engenheiros e técnicos de operação e manutenção, né, a rapidamente identificar o estado de operação do sistema e também agiliza o processo de comissionamento de sua usina. Aqui, de novo, né, ele tem essa função de atualização remota e também essa outra função que é bastante interessante, que é a varredura inteligente de curva IV, tá? Então, nessa varredura, ele vai, para cada uma das strings, ele vai comparar a curva esperada, a curva IV ou a curva PV, né, esperada para aquela string, com a curva que foi obtida na prática. Então, através dessa comparação, eu posso identificar diversos tipos de problemas que podem estar ocorrendo. Então, por exemplo, digamos que essa curva IV, ela tem uma corrente de curto-circuito menor. Então, isso aqui pode estar me dizendo que tem alguma obstrução nos meus módulos, alguma sujeira nos meus módulos, ou meus módulos eles podem estar bastante velhos, né, degradados. Pode ser também que essa curva aqui seja mais inclinada, né? Então, isso aqui pode me indicar que existe algum hotspot nos meus módulos, né? Algum ponto quente nos meus módulos, alguma célula que está defeituosa. Ou pode ser que existem degraus aqui nessas curvas, tá? Então, pode ser uma questão de sombreamento parcial ou algum diodo de bypass, tá? Então, essa comparação entre a curva esperada e a curva que foi obtida na prática me permite identificar problemas que não são tão aparentes e óbvios, por exemplo, numa inspeção visual, tá? Então, isso novamente ajuda a aumentar a eficiência e a rapidez da sua operação e manutenção. Aqui, de novo, né, o inversor ele tem a tecnologia de supressão de corrente de fuga, tem o modo de operação volt-watt, né, que foi discutido anteriormente. Ele utiliza aqui de uma convecção natural, ou seja, ele não utiliza uma ventilação forçada, né, não tem um ventilador. Ele também tem essa função anti-PID que pode ser instalada de forma opcional, né. Então, o efeito PID, né, é aquele efeito de degradação induzida por potencial, né. Ele é resultado aqui de uma corrente de fuga que existe principalmente entre a parte negativa dos módulos e o terra, tá? Então, essa corrente de fuga acaba gerando uma degradação ao longo do tempo, né? E reduzindo a geração de energia desses módulos, tá? E essa degradação, ela aumenta com o nível de tensão do teu sistema. Então, aqui os inversores da Solis, eles integram essa função anti-PID, né? Que pode ser adquirida de forma opcional, e que ajuda a recuperar essa degradação natural, né, de forma automática durante a noite. Então, o inversor ele funciona de forma normal, né, ele gera energia normal durante todo o dia, e à medida que vai anoitecendo, a sua tensão no lado CC cai, né? E quando essa tensão cai abaixo de um certo limite, então o inversor ele ativa essa função anti-PID. E esse módulo, né, anti-PID, ele vai aplicar aqui uma tensão reversa entre o terminal, entre o polo negativo do inversor e o terra, de forma a reduzir essa corrente de fuga. Os inversores, né, eles já vêm com DPS tipo 2, tanto para o lado CC quanto para o lado CA integrados, tá? Então, é um DPS, né, que vai te proteger aqui contra surtos de tensão, seja esse surto por uma descarga que caiu nas proximidades do seu sistema, ou por uma manobra da concessionária, ou também pelo acionamento de alguma carga, né, grande que pode ter se propagado através da rede de distribuição. Aí, de novo, né, ele tem aqui essa função de alarme de tensão reversa, no caso, no lado CC. Tá? Aqui falando sobre os inversores de 75 até 110 kW, tá? São inversores aqui que operam com tensão de 220 e 380 volts no lado CA, tá? Então ele possui um neutro na saída de 50 a 60 Hz. Do lado CC, a tensão máxima de operação é de 1.100 volts,
tensão nominal é de 600 volts, tensão de partida de 195 volts, tá? E o intervalo de rastreamento de máxima potência é de 180 até 1000 volts, tá? Então aqui esses inversores, eles são utilizados mais em sistemas comerciais de grande porte e de usinas fotovoltaicas. Então esses inversores operam com 9 ou 10 MPPTs, tá? Então o inversor de 75 e de 80 kW operam com 9 MPPTs e 18 entradas no total, no lado CC, né? Ou seja, duas entradas por MPPT. E o inversor de 100 kW e o de 110 kW operam aqui, trabalham com 10 MPPTs e 20 entradas no total. Então, novamente, são 2 entradas por MPPT. Aqui, novamente, né, a corrente de entrada máxima é de 13 amperes, então ele permite aqui a conexão de módulos de maior potência, né, 500 watts, 600 watts, um módulo bifacial, por exemplo. Aí ele tem todas aquelas funções que foram discutidas anteriormente, um sobrecarregamento de até 150%, 9 ou 10 MPPTs, eficiência máxima de 99%, monitoramento a nível de string, atualização remota, uma varredura inteligente de curva IV, tecnologia de supressão de corrente de fuga, o modo de operação volt-watt disponível, tá? E aqui é também a compensação de potência reativa, tá? Então o inversor ele pode ser utilizado para injetar potência reativa no seu sistema, seja para controlar a tensão e frequência da rede da concessionária, ou também para manter o seu fator de potência dentro dos limites estabelecidos, né, pela concessionária, tanto capacitivo quanto indutivo. O grau de proteção desses inversores é IP66, tá? Então ele é adequado para uso ao ar livre, tem uma proteção completa contra poeira, óleo, tá? E outros materiais não corrosivos, proteção contra jatos d'água, tá? E também aqui uma proteção completa contra contato, tá? Ele é todo fechado. Aqui falando sobre os inversores de 125 kW, que são inversores aí que operam em 1500 volts, tá? Aqui, então, a tensão de saída é de 600 volts, eles não possuem um neutro na saída, tá? Que 1500 volts. A operação em 1500 volts em relação ao 1000 volts, né? Ou outra tensão menor, como 600 volts. Ela te possibilita aumentar o tamanho da sua string, então você pode aumentar ela em cerca de 33%, colocar mais módulos em séries. Também permite uma redução dos custos com cabos CC na instalação e também na proteção. E aqui também redução nas perdas dos cabos em corrente contínua. Esse inversor, né, ele é projetado com um único MPPT e 20 entradas. Então, ele elimina o uso de uma combiner box no lado CC. Ele já possui todas as proteções, como chaves CC e CA integradas, DPS tipo 2, tanto no lado CC quanto no lado CA, e também possui fusíveis em cada uma das suas entradas. A Solis ela também fornece uma solução, né, uma combiner box especial, onde você pode conectar a saída de 2 inversores aqui de 125, né, e formar um único módulo de 250 kW de potência. Então aqui você pode utilizar um cabo de alumínio, por exemplo, de 185 milímetros quadrados, né, na saída CA, reduzindo os custos com o cabeamento conectados ao transformador. E aqui, por último, né, o inversor ele possui, né, fusíveis em todas as suas strings, tanto no lado positivo quanto no lado negativo. Então, no total, são utilizados 40 fusíveis dentro do inversor e de fácil manutenção, tá? Então, se qualquer fusível ele foi desarmado durante essa operação, então basta você desligar o inversor, né, desligar a chave CA, desligar a chave CC, abrir o porta-fusível, fazer a troca, né, e botar o inversor para operar novamente. Bem, é isso, pessoal. Eu espero que eu tenha conseguido passar de forma clara essas informações e eu fico aí à disposição de vocês para tirar dúvidas, tá? O Rafael? Oi,
te passar, te passar aqui a apresentação, né? Isso. Breno, como é que você quer fazer? Quer tirar dúvida? Porque Acho que eu minha passo parte, bastante tempo, né? porque minha parte seria mais uma pincelada, assim, sobre o que o Pedro falou, entendeu? Então, às vezes, se você achar melhor, né, deixar Tá, para outra vez e a gente só fazer umas dúvidas aqui agora, o que que você prefere? tá, vamos. A gente está com bastante dúvida aqui, até legal que o pessoal tá participando bastante aqui, interagindo bastante. Surgiram algumas dúvidas legais, pessoal parabenizando aí, Pedro, também a apresentação. E aí a gente faz no final aqui, você faz a sua parte, Rafael, rapidinho, tá? Vamos só para ficar fresco aqui, enquanto está fresco, a gente Tranquilo. responde algumas dúvidas aqui, beleza? Tranquilo. Uhum. Bom, vou selecionar umas perguntas aqui, Pedro, e aí a Tá. gente vai sanando a dúvida aí do pessoal. A notícia boa, o Antônio Marcos falando aí que nunca trabalhou com Solis, né? Sempre trabalhou com outras marcas, mas decidiu começar aí a trabalhar com Solis, então mais um adepto aí da marca. Até está comentando aqui, pedindo desculpa, né? Se fizer alguma pergunta boba, até falei que imagina, viu, Antônio? Qualquer pergunta aí é super bem-vinda aqui, tá bom? Vamos lá. O Antônio, outro Antônio, né? O Antônio Roberto, está perguntando aqui sobre os inversores híbridos, se eles já podem ser comercializados no Brasil, né? A gente até também está estudando bastante esse tema, né? Vou só pontuar algumas coisas e aí, se o Pedro quiser contribuir também. A gente não tem, né, uma regulamentação definida, né? Uma regra definida com relação aos inversores híbridos ainda, né? Mas se você utilizar esses inversores de forma que eles não injetem energia na rede da concessionária, né, não tem nenhum tipo de problema com relação a isso, né? Então, acredito que do ponto de vista de comercialização, você não tem problema, né? Só com relação à homologação da concessionária, que aí você tem alguns investidores que podem não ter certificado ainda, né? É isso mesmo, Pedro? Me corrija aí se eu estiver errado. Não, eu concordo com você, é uma aplicação bastante interessante, sabe? E está crescendo bastante, principalmente aqui no mercado internacional. E aqui no mercado brasileiro também está crescendo bastante, principalmente em regiões mais isoladas, né? Em redes mais fracas, por exemplo, redes rurais ou na região norte, né? Em ilhas, né? Então é uma aplicação bastante interessante que tá com um bom crescimento aí no mercado. Não, E legal. sim, se eu Bacana. puder acrescentar, Claro, e fica a à vontade. expectativa é que talvez esse ano ainda, no próximo semestre, já tenha alguma coisa sobre essa regulamentação, né? Isso já vem sendo falado, né, há muitos e muitos anos, né? Exato. Muitos e muitos anos assim, né? 2017 para cá, né? Não, nem são tantos assim. Mas tem Uhum. essa expectativa, tinha para ano passado, mas eu creio que por causa da pandemia, né, as coisas deram uma desacelerada. Estão falando que talvez para esse ano a legislação já comece a permitir eles atuarem como híbridos ao invés de atuarem só como off. Legal. Não, show de bola. Temos aqui uma pergunta do Rodrigo, uma pergunta também bem legal, com relação às proteções integradas, né? Caso elas atuem antes do término da garantia, qual que é a tratativa, né? Vocês até comentaram aí questão de troca, né, dos fusíveis, por exemplo, como que funciona, que é algo simples de se fazer. Vou deixar vocês comentarem um pouquinho e no final eu passo a nossa posição aqui também como distribuidor, como que a gente trata esse caso, tá? Rafael, você quer comentar? Você tem mais experiência que eu aí. Então, é questão das proteções, tá? Se elas atuarem e os inversores sofrerem algum tipo de dano que não tenha a ver com a instalação e estiver dentro da garantia, se for caso de troca, a gente faz a troca. Não sendo problema de instalação, a Solis está aí disponível para fazer a troca do material caso seja necessário. Então, sem nenhum problema. Não, legal, legal. E nós, WDC, né, como distribuidores, a gente também tem um estoque, tá, de segurança. A nossa ideia é que justamente a gente reponha esse inversor o mais rápido possível para o nosso cliente, para o nosso integrador, tá bom? E aí a gente tem as nossas tratativas aqui direto com a Solis, tá? Mas o legal é que o integrador ele não precisa esperar o problema ser resolvido, né? Aquele inversor ser analisado para ver se realmente cabe ou não garantia, qual o problema que aquele inversor deu, fazer a troca para depois receber, porque a gente sabe que o que remunera a usina no final do dia é justamente a energia que ela gera, né? É o que retorna o seu investimento. Então, se você fica ali com o inversor 2, 3 semanas parado, você está perdendo dinheiro no final, né, das contas, tá bom? Então,
a gente tem esse pronto atendimento aí para estar enviando o inversor aí, substituto, mais rápido possível. Beleza? Vamos ver aqui o que mais que a gente tem. Uma outra pergunta legal aqui, ó. Qual o prejuízo para o sistema, né, se a gente utilizar um inversor da linha 4G com um módulo que possui uma corrente acima, né, daquela suportada pelo inversor? Sim, acho que o Rafael depois complementa, né? Mas é como eu disse, você pode utilizar, ultrapassar aquela corrente máxima que está no datasheet, contanto que ele não ultrapasse aquela corrente máxima da string, tá? Então, no caso, no exemplo que eu dei, a corrente máxima no datasheet era de 12,5 amperes, né? Mas acho que você conseguia chegar até 19 amperes ali, e o inversor mesmo ele faz essa limitação interna. Isso. E assim, o que pode acrescentar é o seguinte: se você usar uma corrente maior, o inversor ele vai limitar na máxima dele, tá? Então o que vai acontecer? A gente é acostumado com aquele gráfico assim, né? Que ele começa cedo, ele vai subindo, tem um pico e vai descendo. O que acontece se a gente usar um sistema com corrente um pouco maior, a gente vai alargar um pouco mais esse gráfico. Então ele vai manter mais tempo nessa corrente máxima. Ele não vai usar o máximo do módulo, né? Nesse caso, mas ele vai manter essa curva um pouco mais larga durante o período de produção diária. Mas não vai trazer danos ao inversor em questão de queimar ou algo do tipo. Claro, né? Se não ultrapassar, né, os dados, as coisas que o Pedro falou ali, tensão de entrada, coisa do tipo. É sempre Não, observar legal. a tensão máxima de entrada, né? Isso. Legal. Não, esse é um assunto bem legal, porque nós aqui na WDC, a gente já está trabalhando com alguns modelos, né, que tem uma corrente ali acima de 13, 13,1, 13,2 amperes, né, são os módulos aí de 530, 540 watts, e isso foi, inclusive, uma preocupação nossa, a gente pegou essa validação com a engenharia da Solis, tá? Então, a linha 4G, ela também é compatível com esses modelos, né? O que vai acontecer é justamente isso, vai limitar, você vai ter um certo prejuízo, que também é muito em momentos muito específicos, né? Porque essa corrente que é apresentada no datasheet do módulo é uma corrente em STC, né? Standard Test Conditions, que são aquelas condições padrões de testes, né? Então Muito ele tem que estar ideais. com uma exatamente, extremamente ideais, que a gente sabe que na prática é muito difícil de acontecer. Então, um módulo que está ali no datasheet, às vezes com 13 amperes, ele não vai chegar nesses 13 amperes, ou vai chegar em pouquíssimos momentos ali ao longo da sua vida útil, tá? Então, você consegue utilizar assim a linha 4G, claro, respeitando a corrente máxima de curto-circuito, né? Se ultrapassar ela, que aí, nesse exemplo aí que foi dado 19 amperes, aí realmente não pode, mas a gente não tem hoje no mercado nenhum módulo com essa corrente acima de 19, 20 amperes, tá? Então, com relação a isso aí, vocês podem ficar bem tranquilos. E a WDC já está trazendo também, inclusive já temos em estoque, a linha 5G, né, que suporta correntes aí cada vez maiores. Bem legal essa pergunta também. Bom, vamos lá, para a gente finalizar aqui, não tomar muito do tempo. O Eurico está perguntando aqui se os inversores mono, todos são sem ventilação forçada? Todos por convecção natural. Tá, Os monos. todos os inversores aí por convecção natural. Deixa eu ver. Os datasheets, deixa eu entender essa pergunta aqui do Michael, desculpa aí se eu pronunciei errado. Os datasheets da maioria dos inversores apresentam quilowatts maiores que 50%, onde o de 75 apresenta 126. Eu acho que aqui ele está se referindo um pouco ao oversize, né, a sobrecarga, né? Os inversores da Solis em geral, né, até para deixar claro para ele aqui, vocês trabalham aí com que média, né, de percentual de oversize. Claro, a gente sabe que depende muito da string, da corrente, da tensão, mas trabalha-se em torno de qual oversizing aí para A o portfólio? média é 150, né, se não me engano. Mas aí tem inversores que aguentam mais. Mas não tem problema você Legal. ultrapassar esse valor de sobrecarregamento, contanto que você atenda os limites técnicos do inversor, principalmente a tensão máxima de operação, né? Isso aí. Legal, legal. Então Não, tem show de inversor que bola. chega até 200% de sobrecarga, né?
Mas você sempre tem que estar obedecendo essa tensão limite. Não, show de bola. Deixa eu ver aqui se temos mais alguma. O pessoal está perguntando aqui sobre a tecnologia MLPE, né? Se a Solis, como vocês comentaram, né, focada aí e tem seu core business voltado para os inversores Stringer, né? Mas o pessoal está perguntando se existe algum projeto, algo em vista com relação a isso. Com relação a essa parte, o Pedro, né, que é do pré-vendas, talvez ele saiba melhor que eu, mas no meu caso eu não ouvi ainda algo do tipo. Não, eu também não tenho nenhum conhecimento que a Solis queira investir nessa área, sabe? Então, o nosso ramo principal é na inversores do tipo string mesmo. Eu acho que o Legal. nosso foco é trazer os híbridos, né, os off-grids agora para cá. Acho que seria mais esse o foco agora. Não, show de bola, show de bola. Isso é um padrão também do mercado, pergunta aqui do Paulo, né, Paulo? Então, a gente tem empresas especializadas aí em microinversores, otimizadores, né, tecnologia MLPE, e a gente tem empresas que de fato ficam mais focadas aí em inversores string, tá bom? Uma última pergunta aqui para a gente finalizar. Deixa eu ver aqui. Tá chovendo pergunta aqui, pessoal, mas se a gente não conseguir responder todas, a gente vai Pode deixar mandar os por nossos e-mail também, né? contatos aí. Exato, e a gente responde na sequência. O Eurico está perguntando aqui. Inversor com 2 MPPTs. Algum problema se um MPPT tiver uma quantidade diferente de módulos em relação ao outro MPPT? MPPT separados, relações diferentes. No mesmo MPPT, o ideal é se ter o mesmo tamanho de string para a gente não ter problema de corrente reversa ou de produção limitada. Então, se um entrar no MPPT 1 e outro no 2, são totalmente separados. Então, são independentes. Então, é tranquilo. Legal, show de bola, show de bola. O Antônio perguntando aqui, na hora do primeiro comissionamento do inversor monofásico, o setup de país já vem configurado ou tem que ajustar na hora do comissionamento? Já Pergunta vem para o legal Brasil. também. Já vem para o Brasil, já. Os nossos que vêm Show de aqui, bola. você ligou, já vem para o modo Brasil, é tranquilo. Legal, legal. Isso aí é mais praticidade aí também, né? Já fica com os parâmetros ali de faixa de tensão, né? Tudo Tudo no certo. padrão de frequência, tudo no padrão Brasil, né? Tá, uma outra pergunta aqui. Na plataforma de simulação da WDC não vemos toda a linha Solis. É isso mesmo? A WDC oferece apenas alguns dos produtos? Na verdade, a gente tem toda a linha da Solis, tá? O que acontece é que, às vezes, a gente tem disponibilidade de algum modelo ou outro e a gente retira ele da plataforma, né? Ou então a gente coloca esse modelo com a previsão de chegada, tá? Do ponto de vista de suprimentos, tá bom? Claro, a gente trabalha com alguns modelos específicos, né? Que a gente faz aqui as nossas análises dos KPIs, dos números, para saber qual que está performando melhor, né? A própria Solis também já sabe disso, né? Alguns modelos vendem mais, alguns modelos saem mais, e a gente foca mais nisso, mas a gente tem acesso aí, com essa parceria com a Solis, a gente tem acesso a todo o portfólio, tá bom? É o papel da distribuidora. Legal, pessoal agradecendo aqui, parabenizando pela apresentação. Então, acho que é isso. Eu queria agradecer mais uma vez a participação de todos. Queria agradecer aí principalmente ao Pedro e ao Rafael. Obrigado aí, pessoal, pela participação. Vocês vão receber, tiveram muitas dúvidas com relação a isso também, tá? Então, só reforçando, né? Todos vão receber aí em seus respectivos e-mails a apresentação e a gravação desse webinar, tá bom? E fiquem atentos aí nas nossas redes sociais, nas redes da Solis também, para os próximos treinamentos, os próximos webinars aí que a gente vai fazer em breve. Beleza? Ok. Beleza. Okay, obrigado, Breno. Obrigado, Rafael. Obrigado a todo mundo. Obrigado, Um Pedro. abraço a Obrigado todos. a todo mundo. Desculpa aí as perguntas que não deu para responder, que eu vi que teve um monte, choveu pergunta, mas a gente vai respondendo aí durante os webinários que a gente vai fazendo. Show de bola. Um abraço a todos aí. Boa noite. Obrigado, pessoal. Boa noite. Obrigado, gente. Tchau, tchau.